Olá, sou o professor Fábio Berinetti, do curso de Química Licenciatura à Distância da disciplina de Química 2, da Universidade Federal de Alfenas. Esta é uma aula que eu dividi em duas partes, sobre estequiometria. Veremos a definição, equação química, balanceamento de reações, massa molecular, composição percentual, mol e massa molar. Vamos lá. A definição de estequiometria seria: o nome estequiometria é derivado das palavras gregas que significam elemento e medida. Portanto, estequiometria em química é o cálculo das quantidades das substâncias envolvidas em uma reação química. Bem, como visto anteriormente na aula anterior, nas leis das reações químicas, nós vimos que a lei da conservação das massas, ou de Lavoisier, que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Nesta aula nós vamos aplicar essa lei. Ou seja, os átomos eles não são nem criados nem destruídos durante qualquer reação química. Assim, o mesmo conjunto de átomos está presente tanto antes quanto depois da reação. E as mudanças que ocorrem durante qualquer reação é simplesmente um rearranjo dos átomos. O que isso tudo quer dizer? Que o mesmo número de átomos e mesma quantidade de cada átomo nos reagentes será igual ao dos produtos. Vamos a uma definição que é importante. Que as reações químicas elas são representações de forma concisa pelas equações químicas. Vamos dar um exemplo de equação química. Por exemplo, na combustão de H2 para formar água. Tem aqui um exemplo de uma equação já balanceada. Como nós podemos ler esta reação química? Veja que tem uma definição em que nós lemos que o sinal de mais, aqui, nós lemos reage com. E a seta, nós vamos ler produz. Então, duas moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio, reage com uma molécula de gás oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Portanto, à esquerda são as substâncias de partida ou reagentes e à direita são as substâncias produzidas ou os produtos. E o número diante das fórmulas, no caso diante das moléculas, são os coeficientes. No caso aqui, nós temos o número 2, que é o coeficiente 2, que indica que são duas moléculas de H2. Quando não se tem esse coeficiente, no caso, o numeral 1, em geral, ele não é escrito, ou é opcional. Normalmente não é escrito. Então, são definições importantes no trato do estudo da estequiometria. Bem, outra coisa importante que aparece nas reações químicas é o estado físico das substâncias envolvidas. Por exemplo, vai aparecer entre parênteses a letra G se estiver no estado gasoso. L se for líquido. S, tudo minúsculo, se for sólido. Todos em itálico também. V de vapor. Aqui, se estiver moléculas ou íons em solução aquosa, formação de precipitado quando tiver uma seta apontando para baixo, uma seta apontando para cima, desprendimento de gás, e a necessidade de aquecimento será
com este símbolo. No balanceamento, nós vamos entrar em balanceamento, que é muito importante dentro do estudo da estequiometria. Uma vez que os átomos não são criados nem destruídos em uma reação, como já dito anteriormente, a reação química deve ter um número igual de átomos de cada elemento, de cada lado da seta, ou seja, nos produtos e nos reagentes. Quando essa condição é satisfeita, diz-se que a equação está balanceada. Mas, deixando a teoria de lado e indo para a prática, vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. A combustão do gás hidrogênio para formar água. Aqui nós temos H2, que é o gás hidrogênio, que reage com o gás oxigênio produzindo água. Algo importante no balanceamento. Nós vemos que este número 2 abaixo do hidrogênio, do oxigênio e aqui na molécula de água, são os índices. Esses índices inferiores, eles nunca devem ser mudados ao balancear uma equação. Ao contrário, colocar um coeficiente na frente de uma fórmula química muda apenas a quantidade e não a identidade. Então, o que nós podemos fazer para balancear? Veja, nós temos, por exemplo, o oxigênio, nós temos 2 oxigênios no reagente. E no produto aqui nós só temos 1. Então não está balanceado. E nós não podemos nunca modificar esse índice inferior. Aqui 2 e do oxigênio aqui está oculto, é 1. Nós não podemos. Nós podemos colocar coeficientes na frente de cada substância aqui presente. Bem, aqui uma outra representação desta mesma reação não balanceada ainda. Como eu disse anteriormente, nós temos no reagente 2 hidrogênios, 2 oxigênios e no produto, por enquanto, 2 hidrogênios e 1 oxigênio apenas. Para balancear, por exemplo, em método de tentativas, partindo aqui do oxigênio neste caso. Se eu colocar o coeficiente 1, nós temos aqui 2 oxigênios. Para termos também 2 oxigênios no produto, nós colocamos um coeficiente 2 antes da molécula toda de água. Então, tanto o oxigênio quanto o hidrogênio estão agora sendo multiplicados por 2. Ou seja, nós temos 2 moléculas de H2O. Portanto, qual o total de oxigênio que nós temos agora? 2. No caso do hidrogênio, nós passamos a ter 4. E do oxigênio 2. Veja aqui 1, 2, 3, 4. Essas esferas brancas representariam os hidrogênios. No caso, para balancear, tendo agora 4 hidrogênios no produto, nós aqui tínhamos 2, multiplicando por 2, nós passamos a ter também 4 nos reagentes. Portanto, está balanceado. Nós temos 4 hidrogênios antes e depois, 2 oxigênios antes e depois. Vamos agora uma definição deste método de tentativas que foi feito. Ele é usado, esse método das tentativas, porque existem outros métodos para o balanceamento, principalmente em reações pequenas. Usa-se normalmente números inteiros e pequenos, o menor possível, visando igualar o número de átomos dos reagentes e produtos. Aqui uma sugestão. Você pode fazer, no caso de tentativas, de outras maneiras. Você pode encontrar na literatura outras sugestões. Mas a sugestão que eu dou é primeiro você tentar balancear os metais presentes, se estiver presente metais. Depois há metais e ou semimetais. Posteriormente, hidrogênio e oxigênio. Vamos a exemplos. Portanto, agora nesse exemplo 2, nós temos
o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio produzindo amônio. Lembrando, né? Primeiro metais se estiver presentes, depois da metais ou semimetais, hidrogênio e oxigênio nesta ordem. É uma sugestão. Aqui nós temos uma outra representação, o nitrogênio, cada nitrogênio é representado por uma esfera azul, cada hidrogênio é representado por uma esfera branca, e aqui a molécula de amônia com um hidrogênio ao centro e 3 hidrogênios. Bem, temos, por enquanto, sem balancear, na equação não balanceada, 2 nitrogênios e 2 hidrogênios como reagentes, 1 nitrogênio e 3 hidrogênios como produto. Começando pelos, no caso aqui não tem metais, nós vamos pelos ametais ou semimetais. Colocando o coeficiente 1 antes do N2. Nós temos, portanto, continuamos com 2 nitrogênios e reagentes. Para balancear, aqui nós temos apenas um nitrogênio, nós colocamos o coeficiente 2. Portanto, nós temos no produto agora 2 moléculas de NH3. Então, qual a quantidade de nitrogênio agora? Nós temos 2 nitrogênios. 2 vezes o 1, que é o coeficiente oculto aqui. E, ao mesmo tempo, nós estamos multiplicando o hidrogênio. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Nós podemos dividir por 6 esferas brancas. Tendo agora 6 hidrogênios no produto, nós temos que igualar no reagente. Então, qual o número que nós multiplicaríamos aqui, a molécula de hidrogênio de H2, para termos 6? Nós multiplicaríamos por 3. Portanto, teríamos 3 moléculas de H2 e no reagente o número de 6 hidrogênios. Estando, portanto, esta equação balanceada pelo método das tentativas. Um terceiro exemplo, agora nós temos o hidróxido de alumínio. Aqui a molécula de H2S produzindo este produto. Aqui nós temos, né, o lembrete da ordem, partindo pelo alumínio, que é o metal presente. Aqui inicialmente nós temos um alumínio e aqui nós temos 2 alumínios. Para balancear, nós podemos começar aqui colocando o índice 1. Portanto, nós temos 2 alumínios no produto. Para ter 2 nos reagentes, nós multiplicamos esta primeira substância, essa primeira molécula, por 2, passando, portanto, a ter 2 alumínios nos reagentes. Partindo, o alumínio, portanto, está pronto. Agora, partindo para os ametais ou semimetais. Aqui presente nós temos um enxofre. Nós temos um enxofre e de cá 3 enxofres. Aqui já está, note que aqui já está balanceado. Então, 3 enxofres. Nós temos que ter 3 também nos reagentes. Portanto, nós vamos multiplicar esta molécula por 3. Portanto, possuindo também 3 enxofres. Veja que todos já estão com coeficientes, com exceção da água. Faltam o hidrogênio e o oxigênio para balancearmos. Veja que nós temos aqui 3 vezes 2, 6 hidrogênios, mais 2 vezes 3, 6 hidrogênios aqui. Então, 6 com 6, 12 hidrogênios nos reagentes e aqui apenas 2. Para chegar a 12, nós podemos multiplicar a molécula de H2 por 6, chegando a 12. E, por fim, conferindo o número de oxigênios. Aqui, no caso, 2 vezes 3, nós temos 6 oxigênios e aqui 6 vezes 1, 6 também. Portanto, a equação está balanceada. Este foi o método das tentativas nesse exemplo 3. Mais um exemplo, exemplo 4. Nós temos aqui essa molécula, esse hidrocarboneto C4H10, que está sofrendo uma combustão com oxigênio, produzindo CO2 e água.
também aqui o lembrete do método das tentativas. Inicialmente nós temos, partindo aqui desta ordem, primeiro pelo carbono. Aqui nós temos 4 carbonos nesta molécula e aqui apenas 1. Colocando o índice 1 aqui nesta molécula, para termos 4 no produto, nós vamos multiplicar essa molécula de gás carbônico por 4. Portanto, tenho 4 também no produto, estando balanceado já. Partindo agora para o hidrogênio, nós temos aqui já com o coeficiente um total de 10 hidrogênios. E no produto nós temos apenas 2. Para chegar a 10 também nós vamos multiplicar por 5, chegando a 10. Por fim, os oxigênios. Nós já temos aqui os oxigênios balanceados. 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. Nós temos 13 no produto e apenas 2 nos reagentes. Veja aqui que número nós multiplicaríamos por 2 para chegar a 13. Seria um número ou fracionário ou decimal. No caso seria 6,5 ou 13,5. Mas eu disse anteriormente que os números devem ser inteiros e pequenos. Nesse caso está fracionário. Este valor pode ser sim aceito em alguns casos. Mas vamos seguir e, no caso aqui, nós passaríamos nessa multiplicação ou 6,5 vezes 2 ou 13,5 vezes 2 a 13, também estando balanceado. Mas vamos fazer com que todos os coeficientes não fiquem na forma fracionária ou decimal, somente números inteiros. Então, neste caso aqui, se nós multiplicarmos todos os coeficientes por 2, nós passaríamos a ter números inteiros. Dobramos todos os coeficientes, não mudando as fórmulas, só os coeficientes. E neste caso, conferindo 2 vezes 4, 8 carbonos, e aqui 8 carbonos. O número de hidrogênios 10 vezes 2, 20, e 10 vezes 2, 20. O número de oxigênios passaria 3 vezes 2, 26, e aqui também 26. Portanto, estando agora balanceado. Ok? Tem que exercitar, tem que fazer muitos exercícios. Esse é um método de tentativas para balanceamento e importante para a estequiometria. Vamos agora a alguns tipos de reação envolvidos, que é importante o conhecimento, Então, reconhecer um padrão de reatividade para uma classe de substância fornece um entendimento mais amplo do que simplesmente decorar um grande número de reações não relacionadas entre si. Vamos a um exemplo. Nós temos reações de combinação, reações de decomposição e reações de combustão. São 3 tipos de reação que fornecem um padrão de reatividade para o estudo da estequiometria. Essa fase importante, como dito aqui anteriormente, não simplesmente decorar uma reação, mas tentar entender. Vamos às reações de combinação. Combinação, o próprio nome diz, está combinando. Então, 2 ou mais reagentes se combinam para formar um produto. Aqui temos um exemplo genérico A mais B produzindo C, ou o carbono sólido mais o gás O2, no caso reage com o gás O2, produzindo CO2 gasoso. Então nós temos uma combinação, da mesma forma nesse terceiro exemplo, uma combinação de N2 e H2, produzindo NH3, e nesse quarto exemplo, nós temos o óxido de cálcio mais água produzindo hidróxido de cálcio. E reações de decomposição.
no caso, o próprio nome decompõe, decomposição, quebra. Então, um único reagente quebra-se para formar duas ou mais substâncias. Neste caso, seria o contrário. Nós temos o C, genericamente, produzindo A mais B. Aqui, esta molécula sólida produzindo o cloreto de potássio mais O2. Nós temos aqui o carbonato de chumbo produzindo o óxido de chumbo mais o CO2. E aqui também um outro exemplo de decomposição, onde um único reagente quebra-se ou decompõe-se para formar duas ou mais substâncias. E muitas reações dessa maneira, elas ocorrem quando aquecidas. E reações de combustão. A maioria ocorre na presença de oxigênio do ar. Reações de combustão ocorrem na presença de oxigênio na maioria das vezes, nas quais um hidrocarboneto, é um exemplo, reage com O2, que é o oxigênio do ar, para formar CO2 e água. Então sempre vai se formar CO2 e água quando um hidrocarboneto sofrer combustão na presença de O2. Vamos a um exemplo que seria da química do propano, que é o C3H8. C3H8, na presença de oxigênio do ar, produz CO2 e água, e aqui está balanceada esta equação. E o estado físico desta água final, se ela vai ser gasosa ou se vai ser líquida, depende das condições da reação. Neste caso, normalmente vai ser gasoso devido ao aquecimento para a combustão. Um outro conceito importante no estudo da estequiometria é a massa molar, ou MM, que seria a soma das massas atômicas de cada átomo em sua fórmula química. Nós temos aqui um exemplo, a molécula de glicose C6H12O6. Veja que nós temos, consultando-se uma tabela periódica, ou fornecendo-se no exercício a massa atômica de cada elemento de uma determinada substância ou molécula, nós temos que nós temos 6 carbonos. Cada carbono possui uma massa atômica de 12. Nós temos 12 hidrogênios, cada um com 1 de massa atômica, uma unidade de massa atômica. E 6 hidrogênios vezes 16, que é a unidade de massa atômica do oxigênio. E, então, seria a massa molecular, seria o somatório de todas as massas atômicas, no caso, a soma das massas atômicas de cada átomo em sua fórmula química. E aqui neste caso seria 180 unidades de massa atômica. Então esse é o cálculo da massa molecular. Outro conceito importante é o conceito de mol. Um mol de qualquer substância é o número de Avogadro, que seria 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23, esse número é fixo. Então, um mol de qualquer substância é o número de Avogadro de fórmulas unitárias desta substância. Vamos a um exemplo. Um mol de átomos de carbono 12 seria igual a 6, seria o mesmo que dizer 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. Então, um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando com átomos e a resposta aqui seria em átomos, a correspondente em átomos. Aqui nós temos um mol de moléculas, e não de átomos, nesse caso moléculas de H2O,
nós temos que 1 mol de molécula de H2O é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. E 1 mol de íons de NO3- seria igual a 6,02 vezes 10 a 23 íons. Portanto, é o mesmo que dizer uma dúzia é igual a 12 unidades. 1 mol igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons, ou qualquer unidade, fórmula unitária, qualquer fórmula unitária. Ok? Massa molar, um outro conceito muito importante, que é a massa em gramas de 1 mol de certa substância. Isto é, a massa em gramas por mol. A massa molar, portanto, dada em gramas por mol, a quantidade em gramas daquela substância por mol, cada mol, né, de uma substância, é sempre numericamente igual à sua massa molecular. Vamos a uma tabela que exemplifica isso. Aqui nós temos o átomo de nitrogênio, que possui uma massa molecular de 14 unidades. E a sua massa molar também vai ser 14, então vai ser sempre igual à massa molecular da massa molar. A unidade vai ser diferente. E neste caso, veja que seria 14 gramas por mol. Então, por cada mol. Então, 1 mol de átomos de nitrogênio, 1 mol de átomos de nitrogênio possui 14 gramas. E 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Portanto, esse é o número e tipo de partículas em 1 mol. Aqui nós temos o N2, que é uma molécula de N2. Possui uma massa molecular de 28, ou seja, 2 vezes 14, 28. É igual à massa molar, só que em gramas por mol. Corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de N2. E se você olhar átomos, quantos átomos de nitrogênio possui esta molécula de N2, seria 2 vezes 6,022 vezes 10 a 23. Aqui nós temos o átomo de prata, 107,9, e aqui o íon prata, 107,9. Ambos, no caso 6 vezes 10, 6,022 vezes 10 a 23 átomos ou íons. E neste caso nós temos um sal, no caso seria o cloreto de bário, com 208,2 de massa molecular ou massa molar. E se nós olhássemos apenas os íons de bário, 6,023 vezes 10 a 23, quantas unidades deste sal? 6,023 vezes 10 a 23. Olhando agora o cloreto, veja que o cloreto está multiplicado por 2. Então, para cada uma unidade de BaCl2, para cada uma unidade, nós temos 2 cloros. Ou, no caso, 2 cloretos. 2 íons, Cl-. Portanto, a quantidade de íons Cl- é 2 vezes 6,022 vezes 10 a 23. Muito bem, este é o conteúdo desta primeira parte sobre estequiometria, uma introdução, basicamente. Na próxima aula veremos sobre conversão entre massas, mols e número de partículas, sobre fórmulas mínimas, informações quantitativas de equações e reagentes limitantes e rendimento.
Façam a lista de exercícios, dúvidas postem no fórum de discussão e bons estudos!